Ganal, relatos macabros e sinistros. Seja bem-vindo ao desconhecido. A estrada de terra parecia infinita. O motorista do jipe que me trouxe até aqui não falava muito. Respondeu apenas com um aceno de cabeça quando perguntei se estávamos perto. O sol castigava a vegetação seca ao redor, e o silêncio só era quebrado pelo som dos pneus afundando no chão de barro. Depois de 3 horas de viagem, o carro parou diante de um grande portão de madeira com uma placa desgastada onde se lia: Comunidade da Salvação Eterna. Aqui você encontrará o que sempre buscou. 2 homens vestidos de branco abriram os portões sem trocar uma palavra. Elias Monteiro, o líder, veio me receber pessoalmente. Magro, barba bem cuidada, olhos fundos, um olhar intenso, mas sereno. Ele apertou minha mão e sorriu. Você chegou no momento certo, Ricardo. Aqui todos encontram paz. Os seguidores me olhavam com admiração. Homens, mulheres, crianças, todos pareciam tranquilos. Mas havia algo naquele silêncio, algo que não se encaixava. Quando me instalaram em um dos alojamentos, ouvi um som vindo de uma cabana afastada, choros abafados, um pedido de socorro. Fiquei imóvel, sentindo um arrepio subir pela espinha. Eu tinha acabado de chegar e já queria ir embora. O dia seguinte começou cedo. Às 5 da manhã, um sino ecoou pela comunidade e os seguidores saíram dos alojamentos em silêncio, caminhando em fileiras. Ninguém falava, ninguém sorria. Elias apareceu no centro do pátio, cercado por seus guardas. Seu olhar atravessava cada pessoa ali, como se pudesse ler os pensamentos de todos. Ele iniciou uma oração enquanto os seguidores fechavam os olhos e erguiam as mãos para o céu. Aqui nos libertamos das mentiras do mundo exterior, ele dizia com um tom de voz hipnotizante. Aqui somos um só corpo, uma só alma. Observei tudo com atenção, mas um detalhe me chamou a atenção. Um dos seguidores, André, tremia enquanto tentava acompanhar as palavras. Seus olhos estavam fixos no chão e sua expressão era de puro medo. Quando a oração terminou, ele tentou se afastar discretamente, mas um dos guardas o segurou pelo braço. Não houve resistência, apenas aceitação. Durante o café da manhã, percebi que ninguém tocava na comida antes de Elias começar a comer. Um seguidor ao meu lado murmurou algo para si mesmo antes de engolir a primeira colherada. Palavras repetidas como um mantra. Davi, um dos seguidores mais antigos, percebeu minha expressão e se aproximou. Nem todos estão prontos para a transcendência, murmurou. O peso daquela palavra ficou ecoando na minha mente. Naquela noite, esperei até que todos dormissem e saí do alojamento em silêncio. A lua iluminava os galpões, projetando sombras inquietantes nas paredes de madeira. Aproximei-me da cabana afastada, de onde eu havia escutado choros antes. Encostei na porta e ouvi vozes abafadas. Ele precisa aceitar. Não há outro caminho. Se resistir, será um desperdício para a comunidade. Segurei a respiração e olhei pela fresta. No chão, André estava ajoelhado, murmurando palavras confusas. Seu rosto estava pálido, os olhos perdidos. Ao lado dele, Elias o observava com calma assustadora. Você tem que confiar, André. Não há salvação fora daqui. Os guardas o ergueram e ele o seguiu sem resistência. A porta se fechou e os sons desapareceram. Quando me virei para sair, senti um arrepio percorrer meu corpo. Davi estava parado na escuridão, me observando. Se eu fosse você, ele sussurrou. Esqueceria o que viu. A comunidade estava diferente. O silêncio parecia mais pesado. André havia desaparecido. Quando perguntei, Davi apenas abaixou a cabeça e respondeu. Ele partiu. Foi escolhido para a transcendência. Naquela noite, fui chamado à cabana principal. Elias estava sentado em uma poltrona simples, mas sua postura exalava autoridade. Você veio até nós porque buscava algo, Ricardo. O mundo lá fora é cruel. Aqui oferecemos paz. Respirei fundo. E o que acontece com aqueles que não querem ficar? O sorriso de Elias sumiu.
Ele inclinou a cabeça levemente, me analisando. Quem encontraria sentido na vida lá fora depois de conhecer a verdade? Ele se levantou e sussurrou: em breve, todos nós seremos livres. O dia da purificação está próximo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu precisava sair dali. O centro da comunidade estava cheio. Elias Monteiro ergueu um cálice prateado. Hoje nos libertamos da dor deste mundo. Os seguidores vibraram. Eles acreditavam. Os guardas distribuíram copos com um líquido escuro. Davi me entregou um, seu olhar estava vazio. Beba, ou eles farão você beber à força. Uma mulher ao meu lado chorava baixinho, mas bebeu mesmo assim. Uma criança olhava para a mãe, esperando permissão. Eles confiavam. Eu precisava sair dali. Quando Elias fechou os olhos para sua última oração, eu corri, me joguei entre as árvores, ouvindo os gritos se tornarem sussurros atrás de mim. 3 dias depois, a polícia chegou. Encontraram 9 corpos junto ao de Elias, morto com um tiro na cabeça. A notícia desapareceu rápido da mídia, mas eu nunca esqueci. Eles sorriram enquanto morriam, porque acreditavam. E isso é o mais assustador. Você já teve um momento em que sentiu que sua vida estava por um fio? Se sim, conta aqui nos comentários. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sino para mais histórias arrepiantes. Moisés dirigia em silêncio. O carro balançava a cada buraco da estrada de terra, enquanto eu olhava pela janela. Campos vazios, cercas quebradas, nenhum sinal de vida por quilômetros. Está ansioso? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Assenti. Na verdade, eu não sabia o que esperar. Moisés e eu havíamos estudado juntos na adolescência. Anos depois, ele me reencontrou e insistiu que eu visitasse a comunidade da Nova Aliança. Disse que as respostas que eu buscava estavam lá. Enquanto dirigia, percebi que conferia o celular a cada minuto. Quando o sinal sumiu, ele suspirou e guardou o aparelho no bolso. Seu rosto estava tenso, mas ele disfarçou rápido demais para que eu entendesse o motivo. A estrada terminou diante de um portão de madeira improvisado. Um velho, sentado em uma cadeira, nos observava em silêncio, como se soubesse algo que eu não sabia. 2 homens vestindo túnicas brancas abriram sem hesitar, como se já esperassem por nós. Padre Augusto nos aguardava no pátio. Seu olhar era penetrante, como se já soubesse tudo sobre mim. Seja bem-vindo, Marcelo, disse. Aqui não há dor, não há dúvidas. Aqui você será livre. Naquela noite, ouvi sussurros do lado de fora. Passos se aproximando da cabana isolada. Acordei com o som de um sino ecoando pela comunidade. Todos já estavam de pé, caminhando em silêncio para o pátio principal. Padre Augusto estava no centro, cercado por seus seguidores. Sua voz era serena, mas havia algo perturbador na forma como os outros o olhavam. O mundo lá fora está perdido, disse. Mas aqui estamos seguros. Aqui seguimos o verdadeiro caminho. Os fiéis murmuraram uma prece em uníssono. As palavras eram repetitivas, ensaiadas, vazias. Durante o café da manhã, percebi algo estranho. Ninguém tocava na comida antes que Padre Augusto desse permissão. Quando ele fez um sinal discreto com a cabeça, todos começaram a comer ao mesmo tempo. Foi então que notei Luciana, uma das seguidoras. Seus olhos me buscaram discretamente. Ela queria me dizer algo. Mas antes que pudesse falar, 2 homens a seguraram pelos braços e a levaram até a cabana isolada. Ninguém reagiu. Ninguém sequer olhou. Davi, um dos membros antigos, sussurrou para mim. Os fracos precisam ser purificados. Quis perguntar o que aquilo significava, mas o medo secou minha garganta. Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio era absoluto, mas eu sabia que havia algo acontecendo. Esperei até que todos estivessem dormindo e saí do alojamento em silêncio. O frio da madrugada arrepiava minha pele. No pátio, a única luz vinha da cabana isolada, de onde eu tinha visto levarem Luciana. Me aproximei devagar, ouvi vozes abafadas. Ela precisa aceitar, não há outro caminho.
O pai diz que os impuros não podem permanecer. Meu coração disparou. Segurei a respiração e olhei por uma fresta. Luciana estava ajoelhada no chão, cercada por 3 homens. Ela tremia. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Você precisa confiar, disse um dos homens, segurando suas mãos com força. Você sabe que o fim está próximo. Senti um nó no estômago. Ela não resistia. Não havia luta, apenas desespero e aceitação. A porta rangeu levemente sob meu peso. Alguém se virou na minha direção. Dei um passo para trás, mas bati contra um corpo sólido. Davi estava atrás de mim. Se eu fosse você, não faria perguntas. Aqui não há dúvidas, só a fé. Luciana desapareceu na manhã seguinte. A comunidade estava diferente. O ar parecia mais pesado. Todos caminhavam em silêncio, como se já soubessem o que estava por vir. Padre Augusto reuniu todos no pátio. O momento chegou, anunciou. Em breve, seremos libertos. O último chamado nos guiará ao reino eterno. Os seguidores vibraram, lágrimas escorrendo pelos rostos. Eles estavam felizes. Olhei ao redor. Havia algo errado. No fundo do grupo, vi uma mulher segurando um cálice com as mãos trêmulas. Seus olhos diziam que ela queria correr, mas ao lado dela, a filha pequena sorriu e sussurrou: confie. Moisés me olhou. Vai ser lindo, Marcelo. Eu sempre soube que você estaria conosco. Tentei ir até o portão, mas os guardas já estavam posicionados. Não havia para onde fugir. Os cálices começaram a ser distribuídos. Os cálices prateados brilhavam sob a luz das tochas. 70 fiéis seguravam o líquido escuro com as mãos firmes, confiantes. Padre Augusto ergueu o seu. Hoje cruzamos o limiar. Hoje somos escolhidos. O grupo murmurou um amém ensaiado. Eles não hesitavam. Davi me entregou um cálice. Sua expressão era serena, serena demais. Beba, irmão, juntos chegaremos ao paraíso. Minha mente gritava. Olhei ao redor, buscando um olhar de dúvida, qualquer sinal de medo, mas não havia resistência. Eles queriam isso. Luciana estava certa. Os que duvidavam já tinham partido. No momento em que Padre Augusto levou o cálice aos lábios, eu corri. Empurrei Moisés, tropecei sobre fiéis ajoelhados e fugi para a escuridão da mata. Atrás de mim, ouvi suspiros e corpos caindo. O silêncio foi pior do que qualquer grito. Antes de desaparecer na floresta, olhei para trás. Moisés me encarava. Ele não parecia com raiva. Ele sorriu. 3 dias depois, a polícia encontrou 70 corpos, incluindo o de Padre Augusto, morto com um tiro na cabeça. A tragédia virou estatística. Eu nunca mais fui o mesmo. Eles não foram assassinados. Eles escolheram morrer. Essa foi de arrepiar. Mas e você? Já passou por um momento de terror real? Conta aqui nos comentários. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. O metrô estava lotado, como sempre. Gente se empurrando, segurando celulares, cochilando de pé. O cheiro de metal, suor e café velho fazia parte da rotina. Eu já estava acostumado. Peguei o trem na mesma estação de sempre, plataforma 2, horário de pico. Tudo parecia normal. Quando a porta se abriu, vi um homem segurando uma sacola preta. Ele olhou para os lados, abaixou-se e deixou algo no chão, enrolado em jornal. Saiu rapidamente na estação seguinte, sem olhar para trás. Por um momento pensei em alertar alguém, mas era horário de pico. As pessoas sempre deixavam coisas para trás. O trem seguiu viagem. Ninguém notou nada. Alguns minutos depois, um leve cheiro químico se misturou ao ar. Sutil, quase imperceptível. Uma mulher perto da porta começou a coçar os olhos. Um homem ao meu lado levou a mão à garganta, tossindo. Olhei para o objeto no chão. Havia um pequeno vazamento. Quando ergui o olhar, vi o homem ao meu lado desabar no chão, convulsionando. O pânico começou. O homem no chão tentava respirar, mas sua boca apenas se abria e fechava, sem conseguir puxar o ar. Seus olhos estavam vermelhos, lacrimejando sem controle. Ele está tendo um ataque!
Alguém ajuda! Uma mulher gritou. Outros começaram a tossir violentamente. Algumas pessoas seguravam o pescoço, os olhos arregalados. O metrô seguia em movimento sem pausas. Estávamos presos. Minha garganta queimava, meus olhos ardiam. Olhei ao redor, buscando alguém que entendesse o que estava acontecendo, mas todos pareciam confusos, assustados. O segurança do trem se aproximou, tentando acalmar as pessoas. De repente, ele parou, segurando a própria garganta. Suas pernas falharam e ele caiu de joelhos. "O que está acontecendo?" Alguém murmurou, recuando para perto da porta. As portas abriram na próxima estação. Algumas pessoas saíram correndo, mas muitos hesitaram. Ainda não entendiam o que estava acontecendo. O trem seguiu viagem. O gás continuava a se espalhar. Os que ficaram começaram a cair um por um. Minha respiração ficou curta. Eu precisava sair dali. Mas o metrô não parava. O vagão estava virando um pesadelo. Pessoas desmaiadas, corpos espalhados pelo chão. O ar ficando cada vez mais pesado. Minha visão começou a escurecer pelas bordas, como se meu cérebro estivesse desligando aos poucos. Apertei o tecido da camisa contra o rosto. Tentei não respirar tão fundo. "É gás!" Alguém gritou, a voz sufocada. "Fechem a boca!" Olhei para a porta. A próxima estação estava chegando. Um homem tentou abrir uma das janelas do metrô, mas elas eram lacradas. Não havia saída. "É só um vazamento, certo?" Murmurou um rapaz próximo de mim. Seu rosto estava pálido, como se tentasse se convencer disso. Minhas pernas tremiam. Cada segundo que passava, meu corpo ficava mais fraco. As portas finalmente se abriram. A multidão se jogou para fora, caindo uns sobre os outros. Vários já não conseguiam mais andar. Corri. Meus pulmões queimavam. O chão parecia girar. No meio da plataforma, vi um segurança do metrô parado, sem reação, sem saber o que fazer. "Chamem ambulâncias!" Gritei, mas minha voz saiu fraca. Ao meu redor, pessoas tossiam sangue. O metrô ainda estava cheio e a porta fechou de novo. Seguiu viagem, levando dezenas de vítimas para a próxima estação. Eu me arrastei para longe da plataforma, sentindo as pernas falharem a cada passo. O ar parecia mais limpo ali, mas ainda queimava dentro de mim. Ao meu redor, corpos caídos. Alguns ainda se mexiam, tossindo sem parar. Outros estavam imóveis. Funcionários do metrô finalmente apareceram, mas pareciam perdidos, sem saber o que fazer. Um deles olhava para os vagões que haviam acabado de partir, como se tentasse entender o que estava acontecendo. "É um ataque!" gritou alguém. "Chamem ajuda!" Meu peito doía. Tentei respirar fundo, mas uma onda de tontura me fez cair de joelhos. As sirenes começaram a soar ao longe. Ambulâncias. Na minha frente, um homem tentou se levantar, mas caiu outra vez. Os olhos arregalados, espuma na boca. A multidão ao redor continuava confusa. Alguns tentavam sair correndo, outros ficavam parados, em choque. Olhei para os trilhos. O metrô que acabara de partir ia espalhar o terror para as próximas estações. E eu não podia fazer nada. A visão ia e vinha em flashes. Sirenes, vozes confusas. Alguém me segurando pelos braços. Fui colocado em uma maca. Uma máscara de oxigênio cobriu meu rosto. "Respire devagar." A voz de um paramédico. Ao meu redor, o caos. Corpos enfileirados no chão da estação, outros ainda tossindo, alguns imóveis. O cheiro de produto químico ainda impregnava o ar. Ouvi a palavra ataque várias vezes. Gás, terrorismo, sarin. Vi uma televisão ligada no canto da estação. O noticiário já cobria o incidente. As imagens mostravam socorristas ajudando vítimas em diferentes pontos do metrô. Vários vagões foram atingidos. Eu sobrevivi, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Antes de sair do hospital, vi um enfermeiro cobrindo uma maca com um lençol branco. O peso da tragédia me atingiu de novo. Dias depois, os jornais confirmaram. Foram dezenas de mortos, centenas de feridos. Os responsáveis já estavam sendo investigados, mas ninguém sabia se aquilo poderia acontecer de novo. Desde então, nunca mais entrei em um metrô. Nunca mais me senti seguro em espaços fechados. Eu vi o terror,
Mas o pior de tudo é saber que ele pode acontecer de novo, a qualquer momento, com qualquer um. Ninguém está realmente seguro. Se você já viveu uma experiência assustadora de verdade, compartilha aqui nos comentários. Não esquece de fortalecer o canal com seu like, sua inscrição e ativando o sino para mais histórias sombrias.